Às vezes sua autoestima se perdeu, ou talvez ela nunca nem existiu, porque você passou uma vida inteira acreditando nas histórias negativas que contaram sobre você. Oi, eu sou a Su, sou estrategista de imagem e estilo, sou especialista em autoestima e tô aqui hoje para trazer 5 ferramentas sobre como fortalecer ou recuperar a sua autoestima. Primeiro, eu tenho que te dizer que a autoestima não nasce na vida adulta. Ela é construída através de toda a sua história de vida, de tudo que você viveu até hoje. Todas as feridas, toda a rejeição, toda a comparação, todas as palavras de afirmação, tudo de positivo e negativo que você viveu até hoje serviu para construir a ideia que você tem sobre si mesma. O fato de você estimar ser quem você é, ou não, é o que constrói uma autoestima positiva ou negativa. Você pode até hoje estar se vendo através da lente de outras pessoas. Talvez até hoje você nunca se enxergou pelos seus próprios olhos, pela sua própria ideia de quem você é. E hoje eu tô aqui para te ajudar a mudar essa visão que você tem sobre si. E quem sabe começar a se olhar de maneira diferente, com o valor que você realmente merece. E não tem como deixar de começar pela parte mais importante, que é o autoconhecimento. Conhecer quem você é. Conhecer a sua história de vida, através da sua própria narrativa, através de todo o conhecimento de quem você é internamente, de tudo que você viveu, de todos os seus medos, mas também de todas as suas forças. A gente tem o costume de sempre focar na parte negativa, mas a gente esquece que sempre tem a polaridade, sempre tem os dois lados, sempre tem o negativo, mas também o positivo. Embora nosso cérebro seja tendencioso a sempre focar nessa parte negativa, você tem que saber que a autoestima ela é treinável. Ela é um treino. Então, você pode mudar essa perspectiva. Você pode mudar toda essa narrativa que você construiu ao longo desses anos, ou toda essa narrativa que você enxerga como sendo a única opção para sua vida. E através desse autoconhecimento, você vai conseguir separar quem você é daquilo que disseram para você até hoje. A narrativa real da narrativa que foi criada sobre você. E essa verdade só você pode conhecer. Essas qualidades ou até mesmo esses defeitos, você é a única pessoa que pode dizer se isso é verdadeiro ou não. Porque tudo aquilo que dizem sobre você, eles dizem através da perspectiva deles, através da lente de mundo que eles têm, através de todas as ferramentas, vocabulários e todos os sentimentos e experiências que eles tiveram até hoje. E eles não são você. Então, trabalhar na sua identidade, na sua real identidade, escrevendo mesmo sobre você, sobre a sua vida, sobre todas as suas histórias, todas as suas experiências, é o que vai fazer você conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua história e sobre a sua real perspectiva sobre si. Conseguir diferenciar o que é fator externo, o que é opinião externa, vai ser o diferencial para você conseguir entender o que realmente é seu, o que realmente cabe a você ou o que foi imposto através da narrativa de outras pessoas. E com isso eu já entro na segunda ferramenta, que é saber diferenciar e separar a pessoa que você realmente é de toda a narrativa que criaram sobre você, de tudo que fizeram você acreditar através da lente deles que você era. E eu vou te trazer um exercício muito poderoso e muito importante para que você possa colocar em prática. Primeiro, você vai escolher 3 pessoas próximas a você e perguntar para elas qual é a visão que elas têm sobre você. Como elas te enxergam, quais são as qualidades e quais são os defeitos que elas enxergam sobre você. Pessoas próximas, mas de ambientes diferentes. Pode ser alguém da sua casa, alguém do seu trabalho e alguma amiga. Pode ser um namorado, pode ser uma amiga e, de repente, alguém da sua família. Mas mudar os ambientes faz com que as perspectivas sejam diferentes. E isso traga uma clareza maior sobre como as pessoas te veem. Mas você também vai fazer esse exercício. Você também vai fazer essa lista sobre o que você enxerga de positivo sobre você e aquilo que você enxerga que você ainda pode melhorar. Assim que elas te entregarem essa devolutiva, você vai comparar o que você escreveu do que elas te escreveram. Você vai ter 4 opiniões diferentes, 4 visões diferentes sobre si. E aí você vai poder fazer uma comparação sobre o que as pessoas enxergam sobre você e o que você enxerga sobre você. E entender o quão alinhado ou quão distante isso tá. E essa é uma ferramenta que eu uso dentro dos meus atendimentos e muitas vezes acontece uma surpresa muito grande. Por exemplo, uma cliente que viu que as pessoas haviam com uma força que ela mesma não enxergava. Ou quando uma outra veio com conhecimentos sobre talentos que ela mesma desconhecia. E essa é uma ferramenta poderosa sobre a autoimagem, até porque a gente não consegue uma autoestima positiva se a gente não tiver uma autoimagem construída. Porque como é que você vai estimar e querer bem algo ou alguém que você nem conhece? Terceiro passo, a terceira ferramenta, é parar de negociar os seus valores. Depois que você já entendeu a sua história, depois que você já conseguiu entender a maneira como você se olha e a maneira como as pessoas te veem, tá na hora de fortalecer tudo aquilo que você é. E depois que você descobrir todos esses valores, depois que você entender a pessoa que realmente você é, para de negociar o teu valor. Entenda quem você é, abrace quem você é e não deixa qualquer opinião externa mudar isso. De repente, você entende que você é boa comunicadora. Mas numa reunião, num determinado dia, você não se sentiu tão bem ou você não se saiu tão bem. E aí você perde essa capacidade de se validar por conta de uma situação ou de algum episódio isolado. Você começa a duvidar de si mesma por conta de fatores externos. E começa a se questionar se realmente você é boa naquilo ou não. Então entenda que nem todo dia você vai estar no seu melhor. E para ter uma autoestima boa, positiva e construída, você não precisa se amar todos os dias ou se validar e dar um tapinha nas suas costas até quando os dias não são muito bons. O importante é você se acolher e se respeitar nesses momentos também, mas não se diminuir
ou falar palavras difíceis, duras, mas entender que nem todos os dias vão ser bons dias faz parte do autoconhecimento, faz parte de uma autoestima e faz parte de uma autoconfiança positiva. Porque no final ninguém é bom o tempo todo. Mas o importante é você não se abandonar. É você conseguir descansar, se acolher e saber que amanhã vai chegar e as coisas também vão ficar melhores. Quarto passo. Alinhe a sua imagem com quem você é. Você já entendeu quem você é através do autoconhecimento, você já alinhou a autoimagem que você tem com a que as pessoas têm sobre você, já conseguiu entender a distância ou a proximidade disso. Você também conseguiu entender que você vai parar de negociar os seus valores e você vai assumir quem você é de fato. Então agora você precisa mostrar ao mundo, através da sua comunicação não verbal, da sua comunicação silenciosa, quem você é. Nem sempre vai ter a oportunidade de dizer com palavras. Então é importante que a sua imagem possa dizer por você. A nossa imagem, ela é uma ferramenta poderosa. Então aprenda a usar isso a seu favor. Começa a se olhar mais no espelho e ter uma conexão maior com quem você é. Com seu reflexo, com você através da sua lente, mas da sua lente refletida. Começa a se gravar, fazer vídeos, tirar foto e se perceber. Começa a se conhecer, se familiarizar com essa imagem. Quando a gente fala de imagem, a gente não fala só das vestimentas. A gente não fala só da roupa, da maquiagem, do cabelo. A gente fala da sua postura, da maneira como você gesticula. A gente fala da velocidade, do tom da sua voz. Existem várias ferramentas que são percebidas através da sua imagem. Você planeja, intenciona a roupa que você vai usar? Ou você, de repente, coloca aquilo que te deixa mais confortável? Entender qual é a sua prioridade no vestir. Aquilo que realmente importa pra você. E entender como você quer parecer e ser percebida vai fazer uma grande diferença na sua comunicação e também na sua autoestima. Porque nem sempre você precisa se vestir para o outro. Você pode se vestir, se arrumar, sem nem precisar sair de casa. Pelo simples fato de quando você passar no espelho e se olhar, você vai ver uma imagem que te agrada, uma imagem que te representa e uma imagem que fala por si só e não só para os outros, mas fala para você. Existe um ciclo na imagem que a maneira como você se vê e se percebe afeta a maneira como você se comporta. E não só com os outros, mas com você mesma. Então a maneira como você se enxerga, ela é muito importante para que você consiga ter uma autoestima, ter uma confiança sobre si e as pessoas assim possam perceber isso. Por isso, alinhar sua imagem com a sua comunicação, alinhar o ser com o parecer, como eu costumo dizer, é fundamental. E assim, não só as pessoas, mas você também possa se enxergar com coerência, com verdade. E em quinto e último lugar, nós vamos falar sobre a comparação. O tempo todo a gente tá olhando pro outro. Então é natural que a gente sempre busque referência naquilo que a gente tá olhando, naquilo que tá diante de nós. A gente, para se ver, precisa de uma projeção, de um reflexo, a gente precisa de um espelho, a gente precisa se ver num vídeo. Eu posso estar numa sala cheia de pessoas e tá olhando todo mundo, menos a mim. Então é muito natural que a gente sempre busque referência a partir da visão que a gente tem no outro. Como tudo é treino, é importante que você se devesse. É importante que você se coloque na lista de prioridade da sua vida. É importante que você se ame como alguém que tem valor. Porque muitas vezes, se a gente perguntar quem são as pessoas mais importantes na sua vida, raras são as vezes onde a gente consegue se colocar nessa lista. E nessa hora, a comparação, ela se torna muito natural. Porque você o tempo todo está projetando coisas que não são suas, coisas que vêm do externo e muitas vezes são inalcançáveis, inatingíveis e são padrões até irreais, o que gera muita frustração além da comparação. Gera uma insatisfação e até um entristecimento diante de determinadas coisas ou situações. Então, buscar referências não é errado, mas entender o que tá ou não dentro do que é possível para você é muito importante. É como a gente ir no salão com uma referência de cabelo. De repente, a gente quer um tom ou a gente quer um corte que não vai favorecer quem a gente é. O nosso fio, de repente, ele é mais fino, ele é mais grosso, ele tem um determinado movimento ou um determinado funcionamento que não vai ser tão compatível àquela nossa referência. Muitas vezes o nosso próprio cabelo não chega no tom que a gente escolheu. Então a referência, ela pode ser uma coisa positiva, mas desde que você tenha cumprido todos esses passos que a gente trouxe até aqui. O autoconhecimento, entender sobre si, sobre cada característica sua, entender toda a formação de quem você é e do que projetaram sobre você, reconhecer e parar de negociar tudo que você tem e que você construiu através da sua vida até aqui, com uma imagem alinhada. E assim, com todos esses passos, você consegue buscar referências reais, e não comparações inatingíveis que vão vir e mexe e continuar frustrando você. E principalmente, sua visão com quem você é. Porque construir ou recuperar sua autoestima não é se transformar em outra pessoa, mas é se conhecer ou voltar a se reconhecer, se apropriando de quem você é. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente se vê no próximo vídeo.